criado categorias para os professores. O mais intelectualizado não era aquele homem. O que sabia mais de arqueologia e ciências bíblicas e línguas bíblicas não era aquele homem. Ele não estava em nenhuma das categorias acadêmicas. Ele foi o ganhador do prêmio de quem era mais parecido com Jesus. Era ele. A gente, naquele momento, teve uma certeza muito grande de que o Emilson dos Reis era um homem que devia ser pastor mesmo e ensinar a gente algumas coisas práticas. Como você vai descobrir o plano de Deus para você? Tem que procurar na Bíblia, nos escritos dessa senhora chamada Ellen White, tem que orar, tem que procurar ouvir a voz de Deus. Nem sempre ele vai aparecer, dar um sonho ou dizer o que disse para Abraão. Mas a gente precisa saber o que Deus tem e o que Ele quer para nós, o que quer de nós. Isso é fundamental para a vida cristã. E pode ser que você descubra, nesse processo que você jogou já fora, muitas chances que Deus queria te dar, muitos sonhos que Deus tinha para você. E não faz muito tempo eu preguei aqui sobre Atos capítulo 3 e disse a vocês que às vezes a gente atropela o plano de Deus e nunca mais saberá qual era o plano original. Lembra disso? E eu acredito nisso. Mas tem um detalhe. Se você se descobriu perdido no meio do caminho, se você descobriu que já abandonou o plano original de Deus para você, se você se descobrir fora da rota, há esperança. Deixe Gênesis 12 aí marcadinho e vá comigo até segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, o verso 14. Depois a gente volta para Gênesis 12. Segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, o verso 14, é um texto muito conhecido, mas eu gostaria de ler com vocês. Para a gente ver se Deus tem uma segunda oportunidade, um caminho de fuga para aqueles que já desperdiçaram a chance de saber o plano de Deus para a sua vida. Se você está fora da rota, olha só o que o livro de Crônicas reservou para você. Segundo Crônicas 7, 14. O que diz aí? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, esse é o primeiro ponto, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu sou meio avesso à ideia de que Deus perdoa o pecado e não cura a AIDS. Com todo respeito, Deus pode, se quiser, tirar as consequências dos nossos piores atos, e este texto me dá base para isso. O povo sofria as consequências adiantadas em Deuteronômio 28, maldições sobre a terra, sobre a vida, sobre a saúde, sobre o alimento, sobre tudo. Deus disse a eles lá em Deuteronômio, antes de eles entrarem na terra: olha, se vocês me abandonarem e seguirem outros deuses, a peste, a doença, a guerra, a espada, a fome vai cair sobre vocês. E aí vocês vão ser levados para países distantes do seu país, e lá vocês vão adorar esses outros deuses o quanto quiserem. Esse foi o aviso de Deus. E eles viviam isso nessa época. Mas aqui Deus diz: olha, segunda chance. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus e eu sararei a sua terra. Eu até as consequências posso tirar, mas Ele é soberano. Ele fará isso se Ele quiser. Não conte com isso. Anda na linha. Porque se Ele não quiser, vai sofrer as consequências. E quase nunca Ele as tira. Mas aqui Ele deu essa abertura. Em primeiro lugar, se você e eu estamos longe do plano de Deus para nós, como Deus tinha planos para Abraão, tem para você, mas se a gente está longe do plano dele, se você que se chama pelo nome de Deus, se você veio aqui hoje, se você é amigo dos adventistas, eu não creio que você veio por coincidência. Só no Capão Redondo onde eu morava são 1 milhão de pessoas, só lá, só naquele pedaço. Dentre toda a multidão que mora na cidade de São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano e tal, por que você foi convidado para vir aqui? Já pensou nisso? Por que você? Porque Deus tem planos para você. E essa mensagem é para você também. E para você que já está na igreja há um tempão. Se você em outro lugar veio aqui hoje, talvez Deus tenha planos para você e queria que você ouvisse esse trecho da Bíblia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então se você entende que você quer fazer parte do povo de Deus, se apesar dos escorregões da vida, você quer se alinhar com Ele, é para você. Primeiro passo,
nós temos que nos humilhar. Em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer onde errou. Os passos errados, os desvios de rota, eu tenho que reconhecer e não ficar dando desculpas. Quando a gente se relaciona com família, com amigos, às vezes a gente vai pedir perdão porque disseram que isso é importante. E eu já fiz isso com meus filhos. Gritei com o Paulinho, com a Aninha lá, sem motivo, com motivos. Eu estava nervoso, eles me perturbaram, e eu gritei com eles. E eu entendi que eu deveria pedir perdão. Mas olha como eu pedi desculpas. Eu cheguei lá e disse, olha, papai gritou com você, não devia, mas também é porque você fez isso, aquilo. Na verdade eu não estava pedindo perdão, eu estava me justificando. Quando você se humilhar diante de Deus, não se justifique. Senhor, eu não tinha intimidade com a esposa durante tanto tempo, eu não caí na armadilha da aventura. Não se justifique, se humilhe. Senhor, eu não podia evitar, os amigos pediram para eu beber aquilo, comer aquilo outro, no ambiente que eu estava. Ia perder o emprego, não ia conseguir a promoção. Não se justifique, se humilhe. Peça perdão, assuma o erro. Se meu povo se humilhar e orar. E esse negócio de se humilhar me lembrou de uma história de um pastor pentecostal. Eles gostam muito desse termo, né? Humilhar. E ele diz que na cidade do interior, um dia ele caiu na tentação e bateu na esposa. O pastor bateu na esposa, depois foi orar para Deus, dizer, Senhor, humilha, porque quebrantar eu já quebrantei. Quer dizer, não é nesse sentido que o texto nos pede para nos humilharmos, mas humilhar, reconhecer o erro é importante. Não se justifique. Não vá para Deus dizendo que você agiu por causa disso ou daquilo. Se humilhe. Ore. E a oração, veja, eu já tratei desse tema aqui. Se Deus fala pela natureza, pela consciência, pela Bíblia e pela vida de Cristo, se Ele se comunica com a gente hoje, nos dias modernos, a única maneira da gente falar e responder a Ele é pela oração. Há uma ciência na oração, diz uma escritora americana chamada Ellen White, que nós não entendemos. Mas Deus pediu para orar. E aqui em 2 Crônicas, se você está longe do plano de Deus para você, para a sua vida, para a sua vida da sua família, se humilhe e ore. Diga, seja específico. Senhor, perdoa as multidões dos meus pecados. Não, você sabe quais são. Diga para Ele. Não sei por que Ele pediu para fazer isso, mas diga. Há uma ciência na oração que a gente não entende. Diga, seja específico, fale para Ele o que você fez, aonde está o desvio de rota. E Deus então diz mais, se meu povo se humilhar, orar e me buscar. Se você entender que Deus é a única fonte de cura para a sua terra, e se você apostar nele, Ele promete que pode sarar a sua terra. Mas antes disso, o verso diz mais um detalhe aí, uma coisa importante. Se meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Essa é a nossa parte. E conversão, para quem é motorista, sabe bem o que é, né? O que a gente vê mais, aonde a gente gostaria de voltar, é proibido a conversão, não é? Proibido voltar, proibido mudar de direção. Você não pode, neste momento, diz a plaquinha, estar andando para lá e querer voltar. Não pode. E é justamente quando você precisa, não é? Aqui Deus diz exatamente o contrário. É necessário, eu não sei como seria essa plaquinha no trânsito, mas diz, é necessário conversão. É necessário, ao invés de ir na direção que a gente está indo, ir na direção oposta. Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, aí vem a promessa. Eu sararei a sua terra. Pode ser que Deus tenha que sarar a sua vida profissional. Pode ser que Ele tenha que curar as feridas da sua família. Pode ser que Ele tenha que curar as suas dúvidas que você tem em relação a Ele e ao plano dele para você. Pode ser que Ele tenha que curar uma doença ou a sua vida financeira. Eu não sei qual é a terra que Deus precisa curar na sua experiência, sei na minha, e não vou te contar, é claro. Mas Deus quer, se nós estamos longe do plano dele para nós, Ele quer mudar ou sarar a nossa terra. E aí há uma possibilidade, uma segunda chance. Talvez até uma terceira para você e para mim, ou quarta ou quinta. Mas Deus é misericordioso e nos quer salvar. Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua
terra. Enfim, voltando para Gênesis 12, a experiência de Abrão. Volte lá na sua Bíblia e nós vamos ver o que mais Deus tinha para Abrão. É uma história, no mínimo, curiosa. Abrão, disse o Senhor a Abrão, no Gênesis 12, verso 1, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Se você decidir se converter dos seus maus caminhos, se você decidir se alinhar com os planos de Deus para você, se assim você quiser, a gente tem que fazer a manutenção, depois de Deus curar a nossa terra, sarar a nossa terra, a manutenção é a gente que tem que fazer. Nunca se esqueça disso. Sai da tua terra e da tua parentela, porque eu tenho planos para você. No ambiente, Abrão, que você está, não dá para você ser o que eu quero que você seja. Entre as pessoas com quem você tem muita intimidade, não vai dar para você ser o que eu sonhei que você fosse. No lugar onde você mora, com as influências que está sofrendo aí, não vai dar para você cumprir o plano que eu tenho para você. Ou seja, fica longe do pecado. Fica longe da árvore, disse para Adão e Eva, muitos anos antes da experiência de Abrão, mas eles não seguiram esse conselho. Ficar longe daquilo que apela para os seus sentidos é mais fácil do que resistir quando você se encontra com o pecado. E é isso que Deus está dizendo. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Neste momento é necessário que você se distancie desse ambiente. Ora, fica longe da árvore, disse para Adão e Eva, e infelizmente eles não o fizeram. E para você e para mim, eu tenho planos para você, como tinha para Abraão e sua família. Só que é o seguinte, depois de você se converter dos seus maus caminhos, e se humilhar, me buscar, orar, e eu te perdoar e sarar a sua terra, agora a manutenção você tem que fazer, ficar longe daquela gôndola do supermercado. Fica longe daquela seção da videolocadora. Pega aquele site, põe uma senha esquisita e joga fora. Eu conheço gente que teve que fazer isso. Pôs uma senha louca e jogou fora, não tinha outro jeito. A manutenção nós é que temos que fazer. Fica longe daquela má companhia, desmancha o namoro com aquele infeliz. Às vezes é necessário. Ou senão vamos pagar o preço. Sai da sua terra, da sua parentela. Se distancia daquilo que apela para o pecado. Porque ficar longe é mais fácil do que chegar perto e tentar resistir. Portanto, Abrão saiu sem saber para onde ia. E os versos 4 a 8, nós lemos o seguinte. Veja lá. Gênesis 12, os versos 4 até o 8. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra de Siquém até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão saiu dali sempre indo para o Neguebe. Abrão era um homem muito rico, você percebeu? Tinha propriedades, tinha muitos servos, e naquela época o dinheiro não era como hoje, né? Não estava nas aplicações financeiras, eles tinham gado, animais, terras ainda não, mas tinham empregados, família grande, tinha muitas posses. E ele levou tudo que tinha na viagem que Deus pediu para ele fazer, o pessoal que trabalhava com ele, etc. É provável, e é possível, que nesses momentos, eu não sei se você percebeu, mas em 2 momentos pelo menos, numa curta viagem, Abrão faz um altar. Onde Abrão chegava, ele construía um altar. E é muito provável que a sua família e aqueles que moravam com ele participassem dessa pequena e estranha adoração. Para os padrões de hoje, é estranha.
O altar tinha aproximadamente 1,10 m assim de altura, quadrado, 1,10 m, 1,10 m, pedras lascadas, coisa e tal. E ali eles faziam um sacrifício e orações, preces. Esse era o culto familiar dos dias de Abrão. E você percebe pela história que ele se torna conhecido como um construtor de altares. Não foi à toa. Onde Abrão chegava, ele construía um altar e prestava culto a Deus com a sua família. Se a gente pode aprender alguma coisa com esse homem, a gente precisa ter uma vida devocional decente. Se a gente quiser descobrir o plano de Deus para nós. E se a gente quiser que haja mudanças na nossa casa. A gente precisa de uma vida devocional decente. Se a gente pode aprender alguma coisa com a família de Abraão, é que ele nunca excluiu a família desse momento devocional. Eles sempre estavam juntos. Essa era a base da experiência familiar de Abraão. Culto. O que é um culto? Você diz a Deus, em outras palavras, eu reservei esse tempo para o Senhor, esse tempo, esse momento, e esse bem, essa ovelha, esse animal, eu reservei para o Senhor, porque eu te respeito. Eu entendo que o Senhor é Deus e eu sou criatura e o Senhor é Criador. Eu entendo que agora, este momento de qualidade, não aquele que a gente está com sono, está azedo, está com... enfim. Não, esse momento de qualidade, eu reservei do meu dia, eu e minha família, para o Senhor, porque o Senhor é Deus. E eu acredito nisso. Acredito que o Senhor cuida de mim e tem planos para mim. Eu presto honras, eu digo que Ele é importante, que Ele é mais do que eu sou. E mais do que qualquer outra coisa. Eu tiro o telefone do gancho e se ficar ocupado lá em casa mais do que 20 minutos, a gente está fazendo culto, não esquenta a cabeça. Porque as pessoas, como dizem meus filhos, adivinham a hora que a gente faz o culto e ligam. É impressionante. Mas você tem que ter um momento decente de comunhão com a sua família, com Deus. Prestar culto a Deus. Olha só esse texto. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. E de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Se não invoca, o que você pode esperar? Quais os anjos estarão lá? Inclusive, ontem, eu estive na casa de um dos membros dessa igreja. Fizemos o culto, jantamos juntos. E ali um moço chamado Richard, que estudou no UNASP, Campus Engenheiro Coelho, contou rapidamente a experiência dele. E ele disse que cantor nos meios populares, etc. Tinha contato com satanismo e com magia negra e tudo que você possa imaginar nesse lado escuro da humanidade. E quando ele foi estudar no UNASP, porque não passou nem na USP nem na Unicamp, vou lá para aquele colégio. Ele tinha os seus guias espíritos, que eu perguntei a ele, você ouvia a voz deles? Ele, não, eu via como vejo você. E os guias não entravam ou não pisavam na calçada do nosso colégio. Já parou para pensar no que significa isso? Esta era a companhia dele. Ele já se batizou. Talvez um dia ele venha contar para a gente aqui de maneira mais completa. Mas os seus guias, já veio? Então os seus guias não entravam na escola. Nós não temos meio do caminho, gente. Ou a gente convida e invoca a Deus para estar na nossa casa, ou outros vão estar. A realidade é essa. O mundo espiritual é mais real do que a gente pensa. E às vezes a gente leva a vida como se isso tudo fosse uma simples brincadeira de final de semana. Como se fosse apenas almoçar aqui juntos. Não é só isso, não. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. E dos que o invocam em verdade. E Abraão fazia isso. Onde andava Abraão? Ele contava ou prestava um culto a Deus. E eu me lembro que uma vez que fui a Itapema, de férias, meus pais ainda moravam lá, passei a lição e disse para aquele pessoal que trabalhava no distrito de Lins, uma cidadezinha pequena no interior do estado, e atendi uma outra cidade pequena chamada Reginópolis. E aí no final do culto, um senhor me procurou, Brandão, e me disse, você atende Reginópolis? Atendo. Pois lá ainda mora a família dos Tomás? Mora. E ele me disse que ele morava numa fazenda, numa região aqui do estado de São Paulo, e toda manhã, e toda tardezinha, esta família dos Tomás, que tinha uma fazenda vizinha, cantavam. E ele ouvia aquelas músicas, aqueles hinos. Ele não era adventista, o Brandão.
Mas todo dia de manhã e à noite ele ouvia aqueles hinos. O tempo passou, ele mudou de lá, a família dele saiu daquela localidade. E eles nunca mais viram os Tomás. Eles nunca tiveram muita intimidade, é verdade. Mas saíram de lá e nunca mais os viram. Muitos anos depois, o Brandão passava em frente a uma igreja adventista e ouviu aqueles hinos. Entrou. Ei, essa igreja aqui deve ser a dos Tomás. Espantado, assustado, eu não sabia que eles tinham uma igreja. Começou a assistir, fez estudos bíblicos, adivinha? Hoje ele é ancião lá na igreja de Itapema. Por causa da influência de uma família que escolheu prestar culto ao Criador e nem imaginava que um dia o seu vizinho ia passar em frente a uma igreja adventista e ia ser atraído por aqueles hinos que eles cantavam despretensiosamente no seu culto familiar. Pode ser que, se você decidir prestar um culto a Deus, como fazia Abraão, erguer um altar na sua casa, desligar o altar eletrônico e ligar o altar espiritual, se você decidir fazer isso, pode ser que ninguém se converta a troco dos hinos que você cante. Mas pode ser que você receba paz que você está precisando na sua família. Paz daquele que criou os céus e a terra e é a própria paz. Pode ser que ninguém se converta com os hinos que você está cantando no seu culto familiar, mas pode ser que alguém perceba que agora você é uma pessoa mais sensata, um marido mais carinhoso, uma pessoa mais compreensiva, menos irritadiça. Você não vai ser perfeito do dia para a noite, como ninguém é. Mas pode ser que alguém perceba que você é mais alegre, com mais força para viver, e há alguma diferença na sua família. Essas diferenças que nós recebemos quando invocamos a Deus para estar na nossa casa. Pode ser que essas qualidades até te deem uma qualidade de vida melhor aqui embaixo. E te prepararão com certeza para viver a eternidade. Se você quiser, você é livre. Mas Abraão erguia altares. Versos 9 e 10. Depois Abraão seguiu dali, indo sempre para o Neguebe. E havia uma fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito, para ali ficar, porque era muito grande a fome naquela terra. Deus nunca disse para Abraão que ele não ia ter problemas. E o curioso é que neste processo em que Abraão deixou tudo o que tinha para trás, fez sacrifícios pessoais, deixou a convivência da sua família, saiu sem saber para onde ia, atravessou um caminho difícil, ele, em direção ao plano que Deus tinha para a sua vida, e na mente de Abraão isso era claro, ele ouviu a voz de Deus, não sei se ouviu, enfim. De repente Abraão se encontra numa terra em que Deus o mandou, e lá havia fome. Já percebeu que às vezes as pessoas fazem tudo certinho, mas mesmo assim tem problemas? Normal. Era assim com os homens e mulheres da Bíblia, como é conosco. Nós não estaremos isentos das dificuldades desta vida, mesmo que fizermos ou seguirmos o plano que Deus tem para nós. Essa que é a realidade. Abraão foi e enfrentou dificuldades. Eu imagino que ele tenha tentado fazer o que podia, alimentar a sua família, cuidar do rebanho, mas quando não deu mais, ele se viu obrigado a mudar de rota e de planos. Ele tinha, quem sabe, na sua mente a promessa dos versos 2 e 3. Eu vou te abençoar, eu vou te fazer uma grande nação. Esta experiência passada que Abraão tinha com Deus, deu forças para ele seguir, apesar das aparentes dificuldades. Estudamos isso na lição da escola sabatina dessa semana. Ou nós exercitamos uma fé hoje para ter forças para amanhã, ou nossa vida espiritual será sempre sem sal e sem açúcar, sem tempero. Abraão não sabia como Deus ia resolver esses problemas. Abraão só sabia que Deus podia resolvê-los. Se você tem uma história, uma experiência passada com Deus e as coisas estão escuras, olhe para trás e veja a última vez em que você viu a luz. Isso vai te dar forças para seguir,
sendo obediente ao Deus que criou os céus e a terra. Não é fácil, mas foi isso que Abraão viveu. Foi em direção do plano de Deus e havia fome naquela terra. Olha esse texto aqui que achei em Patriarcas e Profetas, página 129. Deus dirige seus filhos por um caminho que eles não conhecem, mas não se esquece dos que nele põem a sua confiança, nem os rejeita. Não se esquece e ainda permitiu que a aflição sobreviesse a Jó, mas não abandonou. Permitiu que o amado João fosse exilado para a ilha de Patmos, mas o Filho de Deus o encontrou ali. E a sua visão esteve repleta de cenas de glória imortal. Assim, Deus permite que as provações assaltem o seu povo, a fim de que pela fé e pela sua constância e obediência, eles se enriqueçam espiritualmente. A fim de que o seu exemplo possa ser uma força para outras pessoas. Vejam que a mensagem que ele traz através de Jeremias. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor Deus. Pensamentos de paz e não de mal. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor Deus. Pensamentos de paz e não de mal. Jeremias 29, 11. Deus permite que nós passemos por problemas, mas é a nossa constância e obediência que nos enriquece espiritualmente. O nosso exemplo fortalece outras pessoas. Pode ser que você não entenda os porquês da vida. Eu também não entendo. Pode ser que você pare, ou já tenha parado, e eu já fiz isso, não conta para ninguém, mas eu já parei e avaliei se valia a pena continuar na fé. Pode ser que você se encontre nesse momento, nesse estágio. Pode ser que no silêncio do coração você esteja questionando a Deus nessa hora. Mas não te esquece. Jeremias 29, 11. Eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Então insiste em levantar o altar na sua casa para buscar a Deus. Se você já esperou muito, espera mais um pouco, mas insiste em levantar o altar com a sua família e prestar um culto a Deus antes de dormir. Ou quando se levantam, você vai avaliar qual é o melhor momento, no meio da tarde, não sei. Mas insista em buscar a Deus, porque Ele tem para você e para mim e para a sua gente pensamentos de paz e não de mal, e as dificuldades mais cedo ou mais tarde vão se dissipar. Olha esse outro texto. Observa, se eu não sou um Deus Observa, se sou um Deus de longe, não serei também um Deus de perto? É a pergunta. No meio das dificuldades serei a tua segurança, nas trevas serei a tua luz. Não há escuridão que o mundo possa produzir que venha esconder a minha face da sua. A minha beleza e o meu esplendor, diz Deus, ficam mais fascinantes pelo contraste. Na dor o meu conforto é mais intenso. Na derrota o meu encorajamento é mais bem-vindo. Na solidão o toque da minha presença é mais terno. Sim, meu servo, minha serva, vocês estão escondidos em mim e eu multiplicarei a sabedoria e a força na devida proporção em que vocês precisarem. Eu sou o Senhor teu Deus, conheço os teus limites. Não há deficiência nenhuma em mim. Não preciso reabastecer o meu estoque, eu tenho um suprimento sem limites. Não poderás, por nenhum meio, esvaziar os meus recursos. Nenhum pensamento humano, por mais fantástico que seja, poderá jamais colocar a sonda ou o prumo nas profundidades do meu planejamento e das minhas provisões para os meus filhos. Regozija-te, portanto, e enfrenta cada dia com sorrisos da tua alma, porque eu fiz planos antecipados para você, e providenciarei os preparativos e as reservas necessárias. Sou teu guia, sou teu benfeitor, põe minha mão na tua mão. Autor desconhecido. Colocar a sua mão na mão de Deus, ou você já desistiu? Comece novamente essa semana. Erga um altar na sua casa, busque a Deus. Quer mudar algumas características pessoais? Busque a Deus.
Que tal colocar tudo que te angustia, não só aos sábados aqui, mas todo dia diante de Deus, junto com o pessoal que você ama? Que tal ter a sua família todo dia diante do altar? O risco que você corre é, de repente, se tornar uma pessoa melhor. Que Deus nos ajude. Amém.